Um workshop que a gente realiza aqui do programa PayEx. Hoje a gente fazendo um workshop especial aqui em parceria com o Centro Internacional de Negócios da Fiesc, né? Mas o Inaitec aqui que faz a gestão do PayEx, o Programa de Planificação da Exportação. Então hoje nós vamos falar sobre contratos internacionais. Esse tipo de evento que a gente faz é um evento para interagir com a comunidade, então é um evento aberto. Agora estamos falando sobre contratos. O próximo que a gente vai fazer deve ser de marcas e patentes internacionais. A gente também procura, como a gente faz um programa que é para atender a grande Florianópolis. A maior parte deles acontecem aqui na Palhoça, mas esse próximo de marcas e patentes a gente deve estar fazendo lá em Florianópolis. Deve estar fazendo lá na SC401 no Corporate Park. Corporate Park. Então vai ser, a princípio, se a gente não tiver nada no meio do caminho, no dia 4 de agosto, é a primeira semana de agosto, a primeira sexta da primeira semana de agosto. Então, a gente vai comunicar a todos. Informo que todos que fizeram a inscrição ou que ainda não fizeram assinar a lista, a partir do momento que estiverem assinando a lista, vocês vão passar a integrar a nossa mailing list, vão receber esses comunicados. Então, é assim que a gente passa a se comunicar com vocês. Se vocês sempre souberem de alguém que esteja interessado no tema, também compartilhem. E a gente queria só saber se quem está aqui hoje, de quem está aqui, quem faz parte do PayEx, já está sendo atendido pelo programa. Quem ainda não faz parte, levanta a mão só para mim. Tá, legal. Então, de agosto, sábado, se é 4 de agosto é sábado, a gente vai fazer no dia 3. 3 de agosto. É na sexta-feira, sobre marcas e patentes. Então, eu queria me apresentar. Meu nome é Alexandre Steinbrück. Eu estou monitor desse programa aqui na Grande Florianópolis. A gente é uma equipe que é composta por 6 técnicos extensionistas que atendem as empresas nesse programa de preparação e qualificação para exportação. A gente está aqui com boa parte da equipe, a Maria, a nossa técnica extensionista, a Bruna da frente é a outra técnica, o Ângelo, a Bruna Moser é a nossa outra técnica e a Priscila também faz parte da equipe. A gente também tem a presença do Gabriel da Fiesc, aqui do Centro Internacional de Negócios. A gente está tentando, com o nosso parceiro, que é a Fiesc e o Centro Internacional de Negócios, fazer também, talvez, aí nesse meio do caminho, antes do dia 4 de agosto, um workshop sobre Esporte Agora, que seria um workshop bem rápido e prático, com base numa plataforma que a Federação das Indústrias desenvolveu, que é o Esporte Agora, e a gente quer fazer como se fosse um passo a passo da exportação via a plataforma da Fiesc, Centro Internacional de Negócios. Então a gente deve estar planejando fazer isso, se der, aí nesse período até antes do dia 4 de agosto, mas também vão ser complicados se a gente conseguir a agenda. Tá? Então, eu queria apresentar a Alisson. A Alisson, ela é uma profissional da área de advocacia. Ela é a nossa facilitadora de hoje, que vai falar sobre o tema do nosso workshop de hoje, que é contratos internacionais. Basicamente, hoje aqui, ninguém vai sair daqui fazendo um contrato, mas vai sair daqui entendendo quais são os elementos que fazem parte de um contrato, o que deve ser considerado para, de certa forma, a gente prevenir ou mitigar riscos
na hora de fazer uma operação internacional que exige, na sua maioria das vezes, qualquer transação, um contrato, né, para isso. Então, passar a palavra para a Alisson. A equipe do PX está aqui à disposição de vocês, se vocês precisarem. Principalmente quem ainda não faz parte, se quiser conversar com a gente para entender como fazer parte do PX, o que precisa ser feito. É um programa gratuito para as empresas, né? Tem duração aí de 2 a 3 meses no máximo, e a gente tem uma série de benefícios, como diagnóstico, uma orientação, como se fosse uma mentoria de técnicos especializados para atender a empresa, e acesso a ferramentas estratégicas que vão auxiliar as empresas a implementar melhorias para se capacitar, se preparar para o comércio internacional. Tá bom? Alisson, é contigo. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Primeiro, essa voz aqui não é a minha voz normal. Estou saindo do maquinite, até falei por telefone com o Alexandre, que não te assusta. Devido às alterações de temperatura das últimas semanas, a consequência é essa aqui. Mas ainda assim, dá para conseguir falar, só que não vai ser talvez tão agradável para vocês. Bom, primeiramente explicar qual vai ser o intuito do nosso workshop. Esse workshop, como o Alexandre falou, vocês não vão sair daqui já qualificados para elaborar um contrato internacional ou redigir um documento desse porte, mas a partir do momento que eu fiz o design desse workshop, pensei o que o público, as empresas que estão nesse processo de internacionalização, visando se inserir no mercado exterior, poderiam precisar. Então, primeiramente, para saber as necessidades de vocês, eu pensei, bom, primeiramente deveriam saber alguns conteúdos que tenho certeza que o PIX trabalha aqui, relacionados ao comércio exterior, tanto o Alexandre quanto os técnicos, e conteúdos específicos da área do direito privado que dizem respeito aos contratos internacionais. Então, meu objetivo é sensibilizar vocês, como empresários ou futuros empresários, sobre a importância na prevenção de riscos na hora que eu decido me adentrar ou incursionar nesse mercado externo. Tá? Então, vai ter um pouco de conteúdo de comércio exterior, tem um pouco de conteúdo de administração e tem também uma área do direito internacional privado, direito civil e direito internacional privado. Então, antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de conhecer quais as empresas que estão participando hoje do workshop, ao menos o nome da empresa e qual é o produto de vocês e por que vocês estão aqui, qual é o interesse da empresa e o que vocês estão esperando desse workshop. Não sei quais são as empresas. Você é um? Sim. A empresa é a Canafita, eu fabrico cachaça e eu exporto cachaça. Tá, perfeito. Obrigada. Aqui na frente tem algum? Sim. Nós somos da Resultados Digitais. O nosso produto principal hoje é uma ferramenta de automação de marketing e nesse momento a gente também está expandindo para outros países. Então a gente quer aprender um pouquinho mais de como funciona a questão contratual. Perfeito. Você, hein? Sou o Célio, do Mate Box. Nós estamos lançando um clube de assinaturas de erva mate. Chimarrão, gaúcho, argentino, uruguaio. Entendemos que tem um crescimento muito grande do mercado mundialmente e que na América do Sul tem outros mercados muito grandes que podem ser explorados. Perfeito. Obrigada. A gente é da TNS, nanotecnologia, a gente trabalha com insumos químicos e a exportação de insumos químicos é bem complicado, então qualquer informação que a gente consiga sobre isso, como funciona melhor, o jeito que a gente está contornando essa situação, entendendo melhor essa dinâmica para a gente ajudar. Perfeito, obrigada. A gente é da MSC Med e a gente, na verdade, não exporta produtos, a gente exporta serviços de avaliação de segurança e desenvolvimento de dispositivos médicos. Show. Sou da DertMec, a gente trabalha com software alemão da indústria metalmecânica, software de gestão.
E nós temos já contratos assinados internacionais e a ideia aqui é só para ver se está no caminho certo, se tem alguma novidade, enfim, tem contato lá com a própria Alemanha e não é. Perfeito. Dentro da assessoria financeira, estou aqui porque represento clientes que exportam serviços e também produtos para adquirir mais conhecimentos. Muito bem, obrigada. Sou Rafael da Remote. A gente é um sistema de segurança eletrônica, a gente monitora equipamentos de alarme, CFTV. Temos clientes na Argentina e ainda também temos de uso aqui no Brasil. Obrigada. Sou da empresa da JetPool, nós fabricamos espaços de hidromassagem e nós queremos retornar a exportar. No passado nós exportávamos e agora a gente quer retornar essa atividade. Voltar à exportação. Muito bem. Mais alguém? Ali no fundo? Não. Então, pelo que eu ouvi aqui, tem empresas que estão trabalham com produtos específicos, prestação de serviços. E, claro, cada uma dessas empresas tem características peculiares, porém, todas vão compartilhar algumas características comuns e necessidades comuns com relação ao direito internacional privado e aos contratos internacionais. Então, iniciando nosso workshop, eu coloquei 3 perguntas já no início que eu não vou responder agora. Você vai ir adentrando no assunto e pensando na resposta e construindo essa resposta. Eu vou voltar para esse slide mais no final da apresentação. Então, a primeira pergunta é quais os desafios na área jurídica? Uma grande pergunta. Segunda, qual é a melhor forma de prevenir riscos? E a terceira, quando eu devo começar a me preparar? Me chama a atenção, a letra está um pouco diferente, eu fiz umas modificações ontem, talvez o programa não é o mesmo e vocês espero que não tenham muitas dificuldades de enxergar lá no fundo, tá? Mas eu destaquei em negrito 3 palavras ali. Uma na primeira frase, desafios, na segunda, prevenir riscos e na terceira, quando. Essas palavras são bem importantes, eu gostaria que vocês guardassem essas palavras, tá? Para lembrar, depois construir essa resposta bem no final, sim? Então, desafios, com certeza todas as empresas que estão adentrando no mercado externo vão enfrentar, tá? Faz parte desse processo. Prevenção de risco, né? É algo que todos vão ter que também enfrentar e todos vão ter que fazer. E a grande pergunta do final, e quando? Essa é a grande pergunta. Quando eu vou iniciar essa prevenção de riscos? Então, vamos continuar aqui. Estratégias de entrada no mercado-alvo. Como uma empresa entra no mercado internacional? Dependendo do produto, das características da empresa e do que essa empresa está visando no exterior, ela pode entrar no mercado internacional através de 3 formas. Ou ela vai entrar através da importação e exportação, ou ela vai entrar através de contratos internacionais, ou através de investimentos diretos. Então, cada uma das empresas aqui presentes está visando alguma coisa. Vocês poderiam entrar através ao mercado exterior através de uma dessas 3 formas. Vai depender do que você está procurando e das necessidades específicas da sua empresa. Obviamente que essa parte aqui não dá para enxergar, eu vou ler, tá? Ficou muito pequena. Eu destaquei uma observação aqui que é bem importante. Após analisar as características da sua empresa, você vai identificar qual é a melhor forma de se inserir no mercado internacional. Então, a sua empresa vai escolher um modelo de parceria que seja o mais adequado às exigências do mercado. Tá? Essa parte de modelo de parceria que você vai trabalhar no início do workshop, modelagem, seleção de parceiros e negociação, essa parte é vinculada ao comércio exterior e é muito específica do processo que o PIEX realiza aqui, tá? Desse treinamento, dessa qualificação que o PIEX faz com vocês. É um processo, como diz a palavra, de internacionalização, onde você vai adquirir vários conhecimentos específicos da área de comércio exterior, tá? Claro que você não vai sair formado em comércio exterior, mas você vai aprender muito de comércio exterior e você vai fazer todo esse planejamento, tá? Para realmente
passar por cada uma das etapas da melhor forma, tá? Para visar, obviamente, o sucesso desse processo. Então, a sua empresa tem características específicas, tem necessidades específicas e você, conforme essa avaliação de necessidades e características, você vai selecionar qual é o melhor modelo de parceria que você quer fazer para entrar no mercado exterior, tá? No mercado externo. Aí eu coloquei assim, parcerias internacionais. Tá? Se alguém nunca ouviu falar da palavra parceria internacional, eu coloquei algumas das perguntas-chave também ali. O que é uma parceria internacional? Como funciona? Qual o seu princípio básico? Qual o seu ingrediente essencial e quais os desafios? Então, primeiro, alguém aqui poderia compartilhar com os outros o que é uma parceria internacional? Não precisa um conceito de dicionário, tá? O que vocês acham que é uma parceria internacional? Vai estabelecer uma relação comercial com alguém que já está estabelecido no mercado. Que pode gerar benefícios mútuos. Parceria é um relacionamento com alguém no exterior, uma empresa já sediada no exterior para benefícios mútuos. Alguém mais? Complementar esse conceito, ou tem alguma outra ideia na cabeça sobre parceria internacional? Também poderia ser denominada aliança internacional. Então, vou retomar o conceito aqui, desculpa teu nome? Selling. Então, uma parceria, como um colega que disse, uma parceria é isso. Quando uma, duas ou mais empresas, elas vão se unir visando um objetivo comum. Tá? Esse objetivo comum qual é? Trabalhar em forma conjunta, tá? Para quê? Para obter ganhos, tá? Visando ganhos. É um trabalho cooperativo. Então, como vai funcionar? Elas vão se unir, elas vão trabalhar em conjunto, talvez para produzir, para comercializar, para distribuir. Tá? Obviamente, as empresas estão sediadas, em uma parceria internacional, estão sediadas em diferentes estados, tá? Senão seria uma parceria nacional. Qual é o princípio básico dessa parceria? Essa parceria tem que ter o trabalho cooperativo, tá? O trabalho conjunto. Tá? Então, essa parceria vai trabalhar com trabalho cooperativo, trabalho conjunto. Qual é o ingrediente essencial? O que vocês acham que é um ingrediente essencial quando eu estabeleço uma parceria entre duas ou mais empresas que estão sediadas em países diferentes? Confiança. Show, perfeito. Confiança. Por que tem que ter confiança? Porque a confiança é tão importante quando eu estabeleço uma parceria internacional. Confiança não seria um ingrediente também essencial numa parceria nacional? Mas internacional porque seria mais importante ainda. Mais difícil de resolver o problema? Barreira de língua, legislação. Eu vou enfrentar outros desafios. Se aqui no mercado nacional eu já enfrento desafios lidando com parcerias que não tem obviamente não há um ordenamento jurídico diferente, no mesmo território, talvez com distâncias geográficas, mas no momento que eu estabeleço uma parceria fora dos limites geográficos, eu vou enfrentar outro tipo de desafios. Tá? Então aí, sim, obviamente, a confiança passa a ser um ingrediente essencial porque eu preciso confiar naquele parceiro que eu vou escolher, tá? Porque nesse momento vocês estão se colocando como empresas que vão escolher parceiros, tá? Então, vocês vão escolher esse parceiro com muito cuidado e a confiança vai ser o ingrediente básico que vai permitir superar os desafios. Desafios vai ter, mas se vocês têm confiança e um vínculo de confiança, esses desafios vão poder ser superados da melhor forma. Quais seriam esses desafios? Você mencionou a língua. Vou pegar um desafio ali, a língua, tá? A barreira cultural, barreira linguística. O que mais? Acho que o contato também fica mais difícil. Muitas vezes não pode simplesmente pegar o telefone e ligar para a Indonésia, digamos. Tá. Obviamente tem essa necessidade do contato cara a cara que você não vai ter com essa frequência ou essa facilidade que você tem aqui, por exemplo, lidando com um parceiro nacional. Então,
vou ter a distância cultural, a distância geográfica, barreiras linguísticas, ordenamentos jurídicos diferentes, lógico, e outros desafios que podem aparecer, como por exemplo, divergência quanto à distribuição dos ganhos. Tá? Ou uma das empresas que pode perder autonomia. Tá? Isso também pode gerar uma quebra de confiança. Tá? Divergências quanto a aspectos já acordados, talvez. Então, tudo isso pode acontecer no caminho do vínculo entre esses parceiros. Porém, a confiança sempre vai ser esse ingrediente que vai atenuar essas dificuldades. Tá? Então, uma parceria internacional é isso. Ficou pequena essa parte, mas eu explico depois. Então, quando eu vou adentrar no mercado internacional, mencionamos, estou batendo nisso aqui, mencionamos que eu poderia entrar através da exportação e importação, através de contratos internacionais, através de investimentos diretos. Então, vamos supor que aqui, acho que todos vocês mencionaram que visavam exportar serviços, exportar produtos específicos. Tá? Então, vocês já escolheram que o modo de entrada no mercado internacional seria a exportação. Então, vamos na exportação. Dentro desse modo de entrada, que eu já escolhi qual será o modo de entrada da minha empresa, eu vou ter que pensar nos potenciais parceiros. Tá? Então, vai iniciar uma fase... Deixa eu colocar aqui. Posso apagar aqui? Não sei se era para anotar. Só para deixar um pouco mais gráfico, que esse processo de internacionalização ele vai passar por algumas etapas. Então, a primeira etapa seria, eu vou colocar assim, processo de internacionalização. Então, primeiro, eu vou definir o modo de entrada no mercado externo. Eu já defini, vai ser exportação, tá? A partir dali, eu vou definir, tá? E vou pensar em potenciais parceiros, tá? Vai acontecer uma modelagem de parceiros, tá? As parcerias são diversas, tem muitos tipos de parcerias. Eu coloquei alguns tipos ali, mas a lista é bem extensa. E ainda que a lista seja extensa, não significa que vocês como empresas não possam criar um híbrido. Tá? Então, se vocês não têm uma lista de tipos de parcerias internacionais de exportação de 40 tipos diferentes, isso não significa que vocês não possam criar um híbrido misturando 3 ou 4 ou inovando, criando outro tipo que não está listado. Então, isso vai depender também da empresa de vocês, das necessidades, características e de se sentar e pensar e redigir a melhor forma de documento possível depois. Então, dentro da exportação, poderia entrar no mercado externo usando um parceiro que seja um distribuidor, um broker, um agente comercial, um representante comercial, entre outros. Tá? Esses são alguns tipos de parcerias internacionais se eu escolher entrar como exportador, tá? Através da exportação. Se eu escolher entrar através dos contratos internacionais, eu poderia entrar com um tipo de parceria de franchising, um tipo de parceria de licenciamento ou um contrato de distribuição ou de know-how, seria a transferência de tecnologia. E se eu decidir entrar através de um investimento direto, acho que das 3 formas a que menos acontece essa aqui, investimento direto. Porque das 3 modalidades é a que acarreta mais riscos e mais investimento, ou seja, você precisa ter mais dinheiro para a terceira. Então, eu poderia entrar criando uma filial no exterior ou realmente
comprando uma empresa no exterior, tá? Isso está acontecendo também. Algumas empresas decidem entrar no mercado externo já comprando ações, cotas de uma empresa e abrindo sendo sócios de uma empresa no exterior, ou através de um joint venture. Tá? Então, são algumas das modalidades, porém, ainda mais utilizada são os tipos de parcerias internacionais quando é escolhido o modo de entrada, exportação. Tá? Depois eu coloquei assim, formais versus informais. Estamos falando de parcerias, tá? Continuamos dentro do tema parcerias. Por que eu coloquei formais versus informais? O que vocês acham? Parcerias formais e parcerias informais. O que seria uma parceria informal ou uma parceria formal? Formal para registrar algum documento assinado. Documentos. Entre empresas, a outra é Uhum. Informal. Seria um relacionamento. pessoal, né? Sim, tem um relacionamento, mas não tem nada assinado. Outra é institucional. Tá, então existem parcerias dos dois tipos, formais e informais. Porém, se aconselha que ainda que uma empresa possa ter uma parceria informal, estabelecer e entrar no mercado externo através de uma parceria informal, que em um momento determinado, tá, no melhor momento, ela possa ser formalizada. Tá? Que você assine um documento para quê? Para minimizar os riscos, para limitar os direitos e as obrigações das partes e para que esse vínculo comercial continue sendo exitoso. Ou seja, você não vai querer chegar assim, não vai querer. Tem formas de prevenir riscos, mas você não vai querer remediar depois do estrago estar feito. Então, sempre que você iniciar uma parceria internacional informal, em algum momento essa informalidade deve ser corrigida, ou seja, você tem que formalizar e tem que redigir um documento que limite esse vínculo. Eu coloquei, lembra que estava fazendo o processo aqui estava tentando graficar e tentando fazer uma sequência desse processo? Então, já decidimos como vamos entrar no mercado externo, começamos a modelagem de parceiros, tá? Eu vou querer um parceiro que seja distribuidor, tá? Eu já vi que esse seria o tipo de parceiro que melhor se adequa à minha empresa, às necessidades da minha empresa. A etapa número 3 vai ser a etapa de seleção de parceiros. Eu já sei que eu vou querer uma parceria de distribuição e aqui eu vou iniciar um processo que se chama seleção de parceiros. Tudo isso é um conteúdo específico trabalhado no PIEX. Tá? Então, por que eu vou selecionar parceiros? Vou iniciar esse processo de selecionar parceiros? Porque é sumamente importante fazer esse trabalho de planejamento escolhendo qual é o melhor parceiro que se adequa às necessidades da minha empresa. Eu vou definir desde o escopo geográfico, direitos e obrigações de cada qual é o tipo de distribuidor mais adequado dentro desse estado ou comércio exterior que eu estou procurando, tá? Comércio externo que eu estou procurando. E no final desse slide eu coloquei assim, em qual etapa do desenvolvimento da parceria, primeiro diz riscos jurídicos, em qual etapa do desenvolvimento da parceria vocês como empresa teriam riscos jurídicos? E aí vocês têm as 3 palavras, modelagem, seleção e negociação. Obviamente que eu já dei uma grande dica, né? Porque eu coloquei em vermelho ali, tá? Então, você está trabalhando aqui as etapas. Aqui aconteceu a modelagem, aqui vocês selecionaram os parceiros. Eu já tenho meus parceiros selecionados. Qual seria a próxima etapa? A etapa 4 seria a etapa de negociação. Tá? Eu já sei quais os parceiros, identifiquei. Agora eu vou atrás desse contato e começar as negociações. Tá? Então, vocês já sabem que a prevenção de riscos na área jurídica vai iniciar ali, tá? Na negociação. Só que a negociação não é uma etapa pequena. Tá? Tudo isso aqui é planejamento estratégico.
todas essas etapas, talvez essas primeiras etapas, a 1, a 2 e a 3, vocês vão planejar e vão executar com pessoas qualificadas na área de comércio exterior, na área de administração. Mas quando vocês chegarem na etapa 4, na negociação, vocês vão adentrar na área do direito, tá? na área do direito internacional. Portanto, vocês aqui iniciam realmente um processo que requer muito cuidado, muita tranquilidade, porque vocês têm que conhecer com muito detalhe o que vai acontecer em cada uma das etapas da negociação. Não é uma etapa só, ok? Então, nessa segunda parte chegamos à negociação, então já sei qual é meu parceiro, o que eu pretendo, qual é o tipo de vínculo que vou estabelecer, vai ser um distribuidor, qual é o produto que vou distribuir. E eu já contratei algumas empresas, vocês participaram de reuniões, seja presenciais ou não, e vocês entraram na etapa de negociação, tá? E-mail, teleconferência, até presencial. Então agora chegamos na parte jurídica específica. Então nessa segunda parte do workshop, eu vou trabalhar conteúdo básico de contratos, o que é um contrato, tá? Partes do contrato, assim, a estrutura também básica do contrato e um contrato internacional, tá? O que tem a ver um contrato normal com um contrato internacional e quais as cláusulas de proteção mais importantes. Então, primeiramente, eu coloquei aqui o conceito básico de contrato. Acho que todo mundo sabe a grosso modo, o que é um contrato. Todos trabalhamos com contratos no dia a dia. Talvez não contratos físicos, mas vocês no dia a dia, desde que acordam até vão dormir, vocês lidam com contratos, tá? Não sei, o café que você comprou aqui na entrada, antes de chegar no workshop, ou o estacionamento que você pagou ali, você não assinou nenhum documento, mas você foi feito um contrato, tá? Você pagou e recebeu por alguma coisa, então isso é um contrato. Então, o que seria um contrato? Se alguém não consegue enxergar lá do fundo, avisa, ok? Negócio jurídico, coloquei algumas palavras-chave também. Acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, regulamenta interesses entre as partes, cria, modifica ou extingue relações jurídicas patrimoniais. Então, o que seria um contrato? É um acordo entre vontades, 2, 3 ou mais partes. Para quê? Para regulamentar interesses, mas o intuito principal do contrato é criar, modificar ou extinguir algum tipo de relação. Então, vocês vão iniciar um contrato, vão iniciar uma fase contratual através de negociações, tá? Obviamente, o produto final vai ser um contrato assinado. Vocês estão querendo um contrato assinado para ter esse vínculo, essa confiança entre as partes e lidar da melhor forma nesse caminho comercial. Então, esse é um conceito básico de contrato. Eu vou entrar agora, deixa eu procurar outro slide, em outro slide que diz contratos internacionais. Então, agora vocês vão olhar aqui e vão ver qual é a diferença entre um contrato normal e um contrato internacional. Encontro de duas ou mais vontades com o objetivo de criar, modificar e extinguir uma obrigação. Até aqui, não tem nada de mais, okay? Entre um contrato e um contrato internacional. Não deixa de ser um contrato. Porém, contrato internacional, para que seja considerado um contrato internacional, ele tem que ter um elemento de extraneidade, um elemento de conexão. Alguns chamam extraneidade, outros chamam de conexão. O que seria um elemento de extraneidade? Um elemento de extraneidade é quando eu vou lidar com mais de um ordenamento jurídico. Tá? Essa relação jurídico-patrimonial, esse negócio, vai envolver 2 ou mais ordenamentos jurídicos. Tá? Se chamam elementos de conexão ou elementos de extraneidade. Quais seriam elementos de extraneidade? A nacionalidade das partes seria um,
o domicílio das partes poderia ser outro, a lei de escolha dos contratantes, o local de execução do contrato. Quando existirem diversos ordenamentos jurídicos ligando ambas as partes, vamos estar perante o contrato internacional. Aí vocês vão perguntar, mas e como eu vou saber qual é a lei que eu vou aplicar? Vamos procurar um exemplo bem prático. Vamos imaginar que uma empresa de Santa Catarina, sediada em Blumenau, deseja exportar ou está iniciando exportações ou assinou um contrato já com uma empresa sediada na Espanha para exportar produtos da área têxtil. Tá? O representante da empresa que é sediada em Madrid, ele se deslocou, viajou até aqui Santa Catarina, foi até Blumenau e assinou um contrato. Eles assim, acordaram um volume X de exportação, porém a companhia daqui, a empresa daqui de Blumenau, teve um problema faliu ou de inexecução de contrato, ela não conseguiu cumprir com esse volume de exportação e agora a empresa de Madrid, a outra empresa de Madrid, está querendo entrar com uma ação de reparação de danos. Onde vai iniciar essa ação? Qual é a lei que eu vou aplicar? O que vocês acham? Como eu vou saber qual é o direito que eu vou aplicar? Porque é um contrato internacional. Tem uma parte da Espanha, outra parte brasileira, Santa Catarina, uma empresa de Madrid, Blumenau, Madrid. Quem está exportando é a empresa de Santa Catarina, a empresa de Blumenau exportando para Madrid. Lembram que o representante de Madrid ele chegou aqui para assinar o contrato? Tá. Então, como eu vou saber? Então, alguém quer dar um palpite? Chutar? Por quê? Tem mais? A origem do serviço, a origem do produto? Da operação? Por ali. Agora vamos procurar um fundamento teórico. Sim, no contrato? Poderíamos estabelecer isso também. Tá? Mas eu não disse o que o contrato continha. Assim. Eles iniciaram um vínculo comercial. E houve uma desavença e uma parte agora quer processar a outra. Então, como eu vou saber? O direito internacional privado, que é um subramo do direito, o direito internacional privado tem como as normas que regem o direito internacional privado estão contidas dentro da Lei de Introdução do Direito Civil, tá? Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. São 20 artigos que estão dentro do Código Civil, não dentro do Código, no início do Código, mas não fazem parte do Código Civil. Mas essas normas são a base do direito internacional privado. Então, a partir dali, me guiando pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, eu vou conseguir saber qual é a lei que eu vou aplicar quando há conflitos internacionais, tá? Na área do direito civil. Tá? Então, qual é a norma que eu vou aplicar aqui? A norma brasileira ou a norma da Espanha? Nesse caso, eu vou para o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas, que eu vou ler aqui, não sei de qual, mas deixa eu ler aqui. É bem curto, mas eu não memorizei. Cadê meu artigo 9º? Aqui. Qual é a lei que eu vou aplicar? Então, diz assim: para qualificar e reger as obrigações, será aplicável a lei do local onde foram constituídas. Então, estou falando de obrigações. Qual é a obrigação que foi constituída? Venda, exportação de produtos têxteis de Blumenau para a Espanha, para Madrid. Tá. Então, onde foi constituída a obrigação? Blumenau, Brasil. Tá? Então, qual é a lei que vou aplicar? Lei brasileira. Então, o artigo 9º da LINDB já esclarece isso aí. Vamos supor que o contrato
Uma das vias do contrato, que estava na Espanha, se perdeu, e a outra via que estava aqui, não sei, a empresa de Santa Catarina, pegou fogo, eles perderam todos os documentos e ninguém sabe onde foi assinado esse contrato, tá? Eles não têm documentos, ficaram na dúvida, tá? Onde foi assinado o contrato? Um diz que foi em Madrid, outro diz que foi aqui, tá? Então, para esclarecer, quando houver algum tipo de dúvidas, tem o parágrafo 2º, tá? O parágrafo 2º do artigo 9º diz assim: a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar onde residir o proponente. Quem era o proponente dessa obrigação? Quem foi o proponente da obrigação? Quem propôs o negócio? O brasileiro, a empresa daqui. Então, a obrigação é constituída no lugar onde residir o proponente. Então, não tem dúvidas. A lei que eu vou aplicar é a lei brasileira. Tá? Então, quando trabalhamos com direito internacional privado, sempre vamos ir às leis de introdução às normas do direito brasileiro, que esclarecem todas as nossas dúvidas. Foi criado para isso, para resolver conflitos na área internacional. Sim? Então, um contrato internacional é um contrato, só que tem esse tipo de característica bem peculiar, contém elementos de conexão. Tá? Então, quando houver divergências, dúvidas e conflitos, eu vou me amparar na lei. Deixa eu voltar para contratos. Então, vimos que o contrato, qual é o conceito de contrato. Então, todos os contratos, se você pensar em um documento, eles têm uma estrutura. Tá? Qualquer tipo de contrato, não interessa se um contrato é compra-venda, distribuição, prestação de serviços, todos vão ter um esqueleto comum. Um contrato tem um preâmbulo, tá? Um contrato tem cláusulas e um contrato também pode ter anexos. Então, nessa primeira, antes de adentrar no esqueleto, eu vou trabalhar esses conceitos que são de forma bem simples. Todos os contratos também vão ter 3 tipos de requisitos: subjetivos, objetivos e formais. Quais seriam os requisitos formais? Formais, porque dizem respeito à forma. Um contrato pode ser escrito, pode ser verbal, tá? Então, isso determina qual vai ser a forma que eu posso estabelecer, qual é a forma que eu vou dar ao meu contrato. Um requisito subjetivo diz respeito à pessoa que está contratando, à parte que está contratando. Tá? Então, nesse contrato, eu vou ter requisitos, informações específicas das partes que fazem parte desse contrato, desse documento. E os requisitos objetivos são vinculados ao objeto jurídico, tá? Ou seja, ao negócio que eu pretendo, a obrigação que eu pretendo estabelecer. Agora sim, vamos entrar na estrutura do contrato. Nos princípios do contrato. Então, para nortear e para guiar aquela pessoa que vai redigir esse contrato, quando você se sentar e decidir qual é o tipo de modo de entrada, de parceiro, de negócio jurídico que vai estabelecer no exterior, você vai se sentar com seu profissional da área jurídica e vai começar a redigir e a pensar nesse documento. Então, dentro do direito, temos princípios básicos que norteiam, tá? Que guiam qualquer tipo de documento que for ser elaborado. Esses princípios que eu coloquei aqui são alguns dos mais importantes do direito contratual. Então, esses princípios realmente vão estar contidos em qualquer tipo de contrato. Tem mais, mas eu coloquei alguns dos mais importantes do direito contratual. Vocês já devem ter ouvido falar da boa-fé, do princípio da boa-fé. Tá? Alguém arrisca a parafrasear o que seria a boa-fé? O que você considera que é boa-fé? Por que é um princípio a boa-fé? Pode talvez explicar usando a forma oposta, a má-fé. Por que? Sim. Tá, então, assim, a boa-fé seria o quê? Sim, seria também uma forma de confiar do agir, tá?
as duas partes, ou as partes envolvidas no contrato, vão ter que proceder, vão ter que agir seguindo padrões de moralidade, ética e bom comportamento, tá? Para não lesar a outra parte. Tá? Então, boa-fé é isso, seguir um padrão de conduta, um padrão moral, um padrão de ética, para sempre agir de boa-fé, sem procurar lesar nenhuma das partes. Autonomia de vontade. Autonomia de vontade é porque as partes envolvidas no contrato, elas são livres de determinar qual vai ser o negócio jurídico, dispor o negócio jurídico que elas querem estabelecer entre elas. Elas são livres para determinar isso. Porém, essa liberdade também tem limites, porque elas não vão dispor e determinar, acordar um negócio jurídico que venha ferir o ordenamento jurídico de um país, alguma coisa que seja contrária à lei. Tá? Então, a autonomia de vontade é isso, é a liberdade que cada uma das partes tem para determinar o negócio que elas querem estabelecer. Tá? Eu tenho essa liberdade. Consensualismo. Consensualismo vem de consenso. Por que consensualismo é importante aqui? É um princípio. Porque as partes têm que estar de acordo. A gente viu que um contrato é um acordo de duas ou mais vontades. Então, se não há um acordo, não vai ter contrato. Tá? Posso até começar a fazer uma oferta, uma contra-oferta, a proposta disso ou de aquilo. Se a outra parte não aceitar, o contrato não vai se perfectibilizar. Vai ser só vai iniciar uma parte que se chama a fase da geração, tá? Da formação do contrato, mas o contrato não vai chegar a ser perfectibilizado, não vai acontecer. Então, consensualismo das partes envolvidas para que isso seja um contrato. Ordem pública. Ordem pública é um princípio sumamente importante, porque se eu, como parte, eu quero negociar A, quero negociar com B, eu posso negociar, eu tenho essa liberdade e autonomia de vontade, sim, para negociar X aspectos e coisas que eu deseje. Porém, eu tenho que respeitar esse princípio da ordem pública, porque eu não posso ferir e negociar alguma coisa que seja proibida em algum dos dois países. Eu não vou assinar um contrato com a Rússia para importar ogivas nucleares. Tá? Então, isso eu não posso. É contrário ao ordenamento jurídico. Tá? Então, eu não posso assinar um contrato no Uruguai é permitido a venda de agrotóxicos para importar agrotóxicos aqui. Por enquanto, aqui não é proibido. É proibido. Tá? Então, se fere algum dos ordenamentos jurídicos, fere o princípio de ordem pública e esse contrato pode ser anulado, tá? Porque não seguiu esse princípio. Pacta sunt servanda é uma expressão em latim que significa que os contratos nasceram para serem cumpridos. Então, pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. Eu não vou assinar um contrato para descumprir, tá? Porque além do mais estaria ferindo também o princípio da boa-fé, sim? E por último, relatividade dos efeitos do negócio jurídico. Quando eu assino um contrato e esse contrato se perfectibiliza, ele vai ter efeitos entre as partes, tá, envolvidas, aquelas partes que estão dentro do contrato. Essa é a regra. O contrato tem efeito, vai ter efeitos entre as partes envolvidas no documento. Essa é a regra. Porém, poderia ter alguma exceção, envolver alguma pessoa, assim, um terceiro, mas eu tenho que colocar isso no contrato. Se eu vou querer envolver um terceiro, que talvez aquele que vai receber a mercadoria quando chegar no porto de X, tá? Eu vou colocar essa pessoa no contrato, tá? Mas via de regra, o contrato tem efeitos entre as partes que o compõem. Sim, por isso que é relatividade dos efeitos do negócio jurídico, tá? Não tem efeitos para aquelas pessoas que estão fora do contrato. Então, esses são os princípios básicos, porém tem mais outros, ok? Então, hoje falamos que um contrato não é só um documento escrito, frio. Esse contrato chegou, assim, vocês veem um documento escrito, mas esse documento escrito teve todo um trabalho prévio.
tá? Para até o momento de ser assinado. Tá? Sofreu todo um processo de formação até as partes chegarem um dia e assinar, para depois executar esse contrato. Então, quando inicia esse processo de formação de contrato? Em que momento vocês, como empresa, devem começar a ter, assim, a prevenir riscos e a ter essa consciência da importância da negociação, tá? Porque vocês iniciam talvez uma negociação através do WhatsApp, através do Skype, através de um e-mail. Então, a partir do momento que iniciou a etapa negocial, eu entrei já, estou aqui, estou na fase 4. Tá? Eu já fiz todo o meu planejamento de preferência e eu entrei na fase negocial. Bom, aqui meu contrato começa a ser assim, gerado. Talvez não um documento, mas eu já começo a pensar o que eu gostaria de colocar em algum momento num documento. Então, quais seriam as etapas de formação de um contrato? Tá? Tem uma etapa, obviamente, que é a etapa pré-contratual, que é a etapa negocial, que vocês iniciam com as conversas entre empresas ou parceiros no exterior. Essa etapa negocial ou pré-contratual é uma etapa informal. Tá? Muitas vezes não é presencial. Tá? Vocês vão negociar via Skype ou e-mail, conversas telefônicas. Logicamente que vai ter propostas, vai ter contrapropostas. E nesse momento que você inicia esse tipo de negociação, vocês têm que começar a se proteger. Como você, como empresa, vai fazer esse tipo de proteção? Uma das recomendações feitas é utilizar uma carta de intenções. The Letter of Intention seria um dos documentos básicos, especificamente para as empresas que trabalham com tecnologia, assim, para qualquer empresa, para qualquer produto, mas com mais ainda, assim, mais cuidado ainda, uma empresa que trabalha exportando tecnologia, tem que assim, assinar uma carta de intenções para se proteger. Tá? Por que uma carta de intenções é tão importante? Alguém já assinou, alguma empresa aqui já assinou a carta de intenções? Letter of Intention? A carta de intenções vai conter, é como se fosse uma espécie de um esboço, um rascunho de um contrato. Tá? Uma Letter of Intentions, você vai ir pontuando, as duas partes vão ir pontuando e colocando nessa carta de intenções o que você pretende do outro, o que você pretende nesse vínculo comercial com o outro. Tá? Então, vai ser como se fosse um pré-contrato. Tá? Então, essa Letter of Intentions realmente é sumamente importante, porque se eu não redigir nenhuma Letter of Intentions, eu não tenho às vezes eu não tenho nem como me proteger de uma futura ação que eu possa sofrer. Por que eu poderia sofrer uma ação de responsabilização ou ajuizada? Vamos supor, a empresa de Blumenau não chegou a assinar contrato com Madrid, mas eles iniciaram essa fase pré-negocial ou pré-contratual, só que eles não fecharam o negócio, não teve um contrato assinado e eles, porém, teve uma carta de intenções, tá? Teve uma carta de intenções, sim. Eles assinaram uma carta de intenções e a carta de intenções não vai ter força vinculativa, tá? Não vai obrigar as partes a cumprir nada. Porém, a carta de intenções pode ser usada como uma prova num juízo, numa ação, tá? Uma carta de intenções pode ser uma prova material caso uma das duas partes decida entrar contra a outra, tá? Numa ação de perdas e danos, numa ação de responsabilidade civil, por exemplo. Por que haveria uma ação de responsabilidade uma contra a outra? Porque talvez, lembra que hoje falamos que a confiança é importante? A confiança é um ingrediente essencial dessas parcerias, porque uma das partes, por exemplo, Blumenau, que era a empresa que forneceria os produtos para Madrid, ela omitiu que ela não teria essa capacidade, ela não poderia exportar esse volume que a empresa de Madrid queria. Tá? Ela omitiu. Tá? Então, no momento que ela omitiu essa informação, tá? Obviamente criou uma expectativa na outra empresa de Madrid,
essa empresa de Madrid talvez contratou funcionários, abriu mais, não sei, alugou salas para distribuir os produtos que chegariam de Blumenau. Ela investiu dinheiro já pensando no negócio que estaria formalizado daqui a pouco. Porém, não se formalizou, tá? Não chegou a ser assinado um acordo, não se perfectibilizou, mas a empresa de Madrid teve perdas. E teve perdas porque a empresa de Blumenau não foi clara, tá? Omitiu informações e criou expectativas e gerou perdas. Então, se há uma carta de intenções, a empresa de Madrid tem uma prova material contra a empresa de Blumenau e pode ajuizar uma ação de perdas e danos da responsabilidade civil. Então, para vocês é importante que vocês, como empresas que vão exportar serviços ou produtos, já saibam que no início dessa etapa negocial, vocês têm que contar com uma carta de intenções. Tá? É um pré-contrato, um rascunho, mas se alguma coisa der errado, vocês têm uma prova, uma carta na manga, tá? que permite que vocês, no futuro, possam ajuizar uma ação para responsabilizar a outra empresa, caso vocês sejam vítimas e sofram algum tipo de perda. Sim. Sim. É uma prova, claro que são provas, mas o ideal seria uma carta de intenções, porque é um rascunho que você está já pretendendo negociar. Claro que sim, que são provas, e-mails ou conversas no WhatsApp, são provas, sim. Qual seria uma estrutura dessa? Se você vê uma carta de uma letter of intentions, é como se fosse um rascunho de contrato, tá? Ela tem um formato de contrato, só que não tem a estrutura, 1 milhão de cláusulas e a formalismo de um contrato, mas tem a estrutura de um contrato. Desculpa. O NDA viria antes ou depois? Desculpa, não entendi. O NDA. É não, alguns colocam depois. Sim, alguns colocam depois. Sim. Bom, então, vimos que um contrato não é assim, tipo, eu já selecionei meu parceiro, já vou assinar o contrato. Tem toda essa etapa negocial que talvez não seja muito curta. Às vezes a etapa negocial demora, tá? Demora até você fechar realmente um negócio e conseguir assinar um contrato. Então, você já está na etapa pré-contratual, já redigiu uma letter of intention. Essa letter of intention vai servir como rascunho para esse contrato, colocando as cláusulas que cada um está negociando. E você chegou na etapa contratual. Essa etapa contratual, sim, vai ser presencial, sim, vai ser formal, porque vai ter um documento. Obviamente que tem que haver consenso entre as partes, porque se as partes não manifestaram seu consentimento, não vai ter contrato. Tá? Então, saímos da etapa da geração para a etapa da formação do contrato. Aqui já se formou, já se perfectibilizou o contrato. Sim? Assinaram, ocorreu o aceite, assinaram um documento, tá? Está tudo pronto. A última parte do contrato, qual seria? A última parte não, a última fase do contrato, desculpa. A execução. Vou executar esse contrato, tá? Não executar que vou executar na várias de execuções, não. Vou cumprir o contrato, tá? Executar como cumprir, tá? Então, o contrato é gerado, tá? É perfectibilizado, assinado, tudo certinho, e depois é executado, é cumprido, tá? Que até associa executar com uma coisa que não é muito bonita, tá? Executar e já pensa por isso, executar já pensou numa ação, tudo bem. Bom, então hoje eu falei para vocês que todos os contratos, sejam internacionais ou não, eles têm uma estrutura, eles têm um esqueleto. Tá? Então, se eu pensar assim, em forma bem simplória, seria um preâmbulo, muitas cláusulas e anexos. Tá? Esse seria o corpo do contrato. Então, no preâmbulo, algumas pessoas pensam que o preâmbulo não é importante. O preâmbulo não tem a parte mais importante do contrato, porque o mais importante são as cláusulas. Eu, assim, confesso para vocês que o contrato como um todo é importante. Tá? Não tem uma parte que seja mais importante que a outra, tá? Porque um documento bem redigido
e que contém todas as necessidades e aquilo que foi conversado entre as partes, dificilmente vai criar conflitos para alguns dos envolvidos. Tá? Então, essa parte aqui, essa primeira parte do contrato também é importante. Um preâmbulo é muito importante. Por quê? Porque ali eu vou ter a qualificação das partes, eu vou ter as considerações e as definições. O que seria qualificação das partes? Acredito que vocês já ouviram falar de qualificação das partes. O que tem que conter essa parte aqui? Qualificação das partes. O que eu vou colocar aqui? Tudo, tá? Não tudo, assim, você não, qualquer coisa não. Tudo, todas as informações essenciais das partes, tá? O CNPJ, o nome da empresa, onde está sediada, quem assina pela empresa, se alguma pessoa tem poderes especiais para assinar determinados documentos, qualificar essa pessoa, onde fica sediada a empresa que eu vou negociar, se é a matriz, se é uma filial. Tá? Todas essas informações eu tenho que especificar na qualificação das partes. Nunca é pouco, tá? Mas e essa parte é com muito cuidado. Por quê? Porque às vezes pode vir também, vocês omitem informações essenciais e depois, caso venha acontecer algum tipo de problema, vocês não têm as informações básicas, porque vocês não têm a qualificação das partes no preâmbulo, que é o beabá. Considerações. Nessa segunda parte do preâmbulo, nas considerações, você vai especificar qual é a intenção das partes nesse negócio. Tá? Seria como um preâmbulo das intenções que vão ser manifestadas posteriormente num objeto. E depois nas definições, parece aqui na frente, olha, tem um celular aqui na frente, acho que alguém que saiu. E depois, por último, no preâmbulo, nas definições, aí eu vou, quando um contrato contém muitos termos e muita nomenclatura que é repetida muitas vezes nesse contrato, nessas definições eu vou citar, por exemplo, se eu vou trabalhar com nomenclatura ligada a maquinária, não sei, ou a peças mecânicas, eu vou definir o que seria um parafuso. Quando aparecer a palavra parafuso é tal coisa. Quando aparecer a palavra, não sei muito, estou devendo a parte mecânica. Mas quando aparecer um termo técnico, eu vou definir aqui, nessa parte do contrato, o termo, e depois ele vai aparecer repetido no contrato, mas eu não vou precisar citar cada vez. Só vai aparecer parafuso, máquina A, máquina B, máquina C. Eu já defini aqui no preâmbulo, tá? Aqui eu estou me referindo a cada termo que vai aparecer depois. Saímos do preâmbulo e entramos nas cláusulas. Obviamente, um contrato, dependendo do tipo do contrato, pode conter mais ou menos cláusulas. Os contratos mais usados na área internacional são compra e venda, distribuição, prestação de serviços. Porém, as cláusulas que eu coloquei aqui são cláusulas que você vai encontrar em a maior parte dos contratos, a grande parte deles. Então, o que seria a primeira? Objeto do contrato. Objeto do contrato é uma definição do que eu pretendo fazer ali. Esse contrato tem, se fosse uma compra e venda, esse contrato tem por objeto comprar e vender mercadorias provenientes da loja X de Blumenau, da fábrica X de Blumenau, para a empresa X sediada em Madrid, tá? Ou determinar quais os produtos no caso. Cláusula do preço. Não sei se vocês conseguem perceber lá no fundo que alguns termos estão em negrito. Que algumas das palavras que eu destaquei em negrito é porque são são cláusulas específicas contidas nos contratos internacionais, tá? Então, eu separei, coloquei cláusulas comuns a qualquer tipo de contrato, porém, cláusulas específicas dos contratos internacionais vão aparecer em negrito, tá? Então, por exemplo, um contrato internacional, vou ter a cláusula que faz referência ao preço, tá? O preço do produto, bem
especificado qual vai ser o valor. Tá? Posso colocar nessa cláusula do preço, eu posso colocar parágrafo único especificando variações cambiais. Tá? Então, falo do preço e já coloco um parágrafo único ali prevenindo variações cambiais. O que aconteceria e como seria solucionado esse tipo de divergência cambial. Pagamento. Vou especificar o tipo de pagamento, a forma de pagamento, se vai ser à vista, se vai ser com carta de crédito. Tá? Super especificado também. E por que eu coloquei em negrito a moeda? Porque quando eu trabalho com contratos internacionais, eu vou escolher a moeda que as partes vão negociar, ou seja, vai ser a moeda de um país, ou a moeda do outro país, ou uma terceira moeda, uma moeda como o dólar, por exemplo, ou o euro. Tá? Então, vou determinar, o contrato internacional me possibilita escolher uma moeda que não é a moeda nacional por causa de um decreto-lei, que é o único tipo de contrato que eu posso estabelecer em moeda estrangeira. E língua, o idioma. Tá? Eu vou redigir esse contrato internacional na língua do país onde for assinado. Por exemplo, vai ter um contrato assinado em português aqui, redigido em português. Vai ter um contrato redigido em inglês, tá? Normalmente escolhido em inglês como língua mais universal. E talvez um contrato assinado, se for empresa da Espanha, um contrato redigido e assinado redigido em espanhol. Tá? Então teria, no caso, 3. Português, espanhol e 1 em inglês, para dirimir algum tipo de divergências depois se tiver algum tipo de problema com um tribunal arbitral. Obrigações, pedidos, entrega em Incoterms. Bom, a cláusula que diz respeito a pedidos vai ter que ser sumamente específica, porque vai lidar com a forma de entrega do produto. Tá? Como vai ser... No caso que for um produto, obviamente, se for um contrato de prestação de serviços, não se adequa, tá? Como vai ser feito o pedido, quando vai ser entregue o pedido, de que forma, a data. E em negrito, do lado, eu coloquei Incoterms. O que são os Incoterms? Quem trabalha já na área de exportação sabe o que são os Incoterms. Tá? Incoterms são regras que foram criadas pela Câmara de Comércio Internacional, tá? Para determinar e para acordar valores, para precificar determinados produtos. Então, para que servem? Para determinar as responsabilidades do comprador e do vendedor. São muito usadas na importação e exportação. Então, por exemplo, o valor desse produto vai variar conforme a responsabilidade das partes. Eu posso comprar, por exemplo, esse produto de Blumenau, pode ser um edredom, tá? Vai valer R$100, 10 dólares, tá? FOB. Esses Incoterms são siglas, eu lembro de FOB, isso aqui é comércio exterior, não é a minha área, tá? Sei algumas, FOB, Free on Board, não, mas me diz alguma outra aí. CIF, tá? Que são as mais usadas, né? Tá? Então, Free on Board. O produto esse exportado para o Blumenau, para a Espanha, para Madrid, esse produto vai valer 15 dólares, free on board, tá? Ou seja, colocado, entregue no porto, tá? No porto aqui de Santos, vamos supor. No momento que esse exportador colocou esse produto ali no porto, a responsabilidade dele acaba ali, mas o valor desse produto é R$15 dólares, porque a responsabilidade dele acabou ali. O valor vai ser modificado e vai sofrer alterações conforme as responsabilidades das partes, tá? Conforme o valor do frete contratado. Então, free on board, acho que é o mais econômico, que todo mundo opta por esse aqui. Então, tem vários Incoterms, não sei quantos são, mas é uma lista mais extensa. Nesse processo de que vocês... nessa formação que vocês têm aqui no PIEX, vocês trabalham essa parte de Incoterms e os técnicos estão qualificados para ensinar e para passar toda essa parte de comércio exterior. Mas é muito interessante. Então, as partes acordam qual vai ser o preço, negociaram o preço do produto e negociam os Incoterms. E os Incoterms vão constar no contrato.
Tá? Isso tem que constar no contrato porque é um contrato internacional. Então, se é compra e venda e exportação de produtos, necessariamente vai ter Incoterms incluídos no contrato. Depois, obrigações das partes. No caso de uma compra e venda, tá? Vai ter que ser muito especificada nesse contrato, no caso de um contrato de compra e venda, qual vai ser a obrigação, onde vai iniciar e terminar e detalhar quais as obrigações de cada uma das partes. Obrigações das partes, vocês vão ver em qualquer tipo de contrato, só que num contrato internacional tem que ser ainda mais, muito mais detalhado. Você tem que pensar em hipóteses diversas e situações X que poderiam vir a acontecer e colocar essas situações hipotéticas no contrato. Tá? Você vai negociar, obviamente, mas você vai colocar essas situações no contrato. Defeitos nos produtos. Outra cláusula super importante no contrato de compra e venda. Por quê? Porque você, no momento que negocia e faz uma compra-venda formalizada num contrato internacional, você tem que pensar na pós-venda. Imaginem, se aqui no mercado nacional você já enfrenta dificuldades numa pós-venda, numa assistência técnica, garantia, você vai enfrentar dificuldades também. Então, você já tem que prever esse tipo de situação no contrato. O que vai acontecer quando eu tiver defeitos no produto? Eu vou substituir? Eu vou abater o preço na próxima carga? Na próxima nota fiscal? Então, todas essas hipóteses que você vai cogitar, você vai redigir e vai colocar no contrato também na cláusula dos defeitos dos produtos. Nessa cláusula, você também pode trabalhar a garantia. Por quê? Porque vai ser uma garantia internacional. Vai ter uma garantia internacional? Quem vai fornecer? Quem vai providenciar essa garantia internacional? Você vai ter uma empresa sediada no exterior, em determinado país, para fornecer esse tipo de serviço? Então, você tem que pensar nisso também. Tá? Lei aplicável e jurisdição. Hoje citamos, eu coloquei para vocês e lancei para vocês essa questão de qual seria a lei a aplicar. Tá? Num contrato internacional, dirimimos conflitos internacionais aplicando a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, tá? O artigo 9º. Sabemos que onde for proposto o contrato, onde for assinado, o domicílio daquele que propõe, vai ser a lei que vai ser aplicada. Porém, eu posso colocar no meu contrato, tá, uma lei diferente. Eu digo, foi assinado aqui? Sim. Mas as partes podem acordar em usar um terceiro ordenamento jurídico para dirimir conflitos. As partes acordaram isso, que não vai ser nem a lei daqui, nem a lei da Espanha, vai ser a lei dos Estados Unidos. Isso é permitido. E isso eu vou colocar ali. Tá? Sim. Isso naquele exemplo do produto, eu exportei, aí foi usado lá na Espanha e, por exemplo, causou uma alergia generalizada. Sim. E aí eles vão acionar alguém, eles vão acionar o... Depende do que diz o teu contrato. A pessoa que trouxe lá na Espanha, sob a lei da Espanha, ou vão acionar aqui no Brasil? Tendo assim, pensando naquele contrato que foi assinado aqui, em Blumenau, tá. Se as partes acordaram que, obviamente, a lei que vai ser aplicada é a lei brasileira, tá? Porque o contrato foi assinado aqui, mas a responsabilidade das partes é solidária, tá? Porque um produziu o produto, esse produto estava com um defeito, tá? E produzia alergia, e outro distribuiu, então a responsabilidade é solidária. Pode ser acionado lá também. Uhum. Tanto Sim. a empresa daqui pode ser acionada lá, como... É solidária. Eu, se fosse assim, contratada para ajuizar uma ação, eu faria uma assim, solidária entre as partes, poderia ser acionada, obviamente, a vítima está na Espanha, né? Então, eu acionaria a ação na Espanha, mas entraria no polo passivo, entraria a empresa daqui também, porque ela produziu o produto. Ah. Podemos continuar aqui? Vamos ver. Bom, eu queria entrar aqui em algumas cláusulas aqui que são muito importantes e bem específicas dos contratos internacionais.
Então, essas aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas eu vou me deter em duas aqui. A primeira, hardship, e essa aqui do meio, força maior. Tá? Então, primeiro eu vou pontuar as outras, tá? E vou deixar essas duas por último. Garantias, a gente já conversou um pouco sobre garantias, por quê? Porque você sabe que a garantia é tão importante como a venda. Tá? Se você vende um produto e não tem uma pós-venda, talvez isso depois venha a prejudicar futuros negócios. Tá? E na área internacional acontece a mesma coisa. Prazo, depois vou nas que estão em negrito. Prazo diz respeito à duração do contrato. Você vai estabelecer qual é o prazo de duração dessa relação entre as partes. Tá? E você vai colocar limites ali. Se vai ser um contrato por 6 meses, 1 ano, se vai ter renovação automática ou não. Rescisão. Aqui você vai determinar como vai ser rescindido esse contrato. Por vontade das partes, unilateralmente, por descumprimento, quais os tipos de rescisão que vai ter esse contrato, tá? Modalidades de rescisão. Você também vai detalhar cada uma delas. Quanto mais detalhado, melhor, senão você deixa as coisas no vácuo, tá? Não dá para deixar coisas em branco e a serem interpretadas posteriormente, tá? por um terceiro. Notificações faz referência a quem vai receber as notificações formais sobre algum tipo de uma eventual ação ou algum tipo de conflito ou pendência que a empresa possa sofrer. Tá? As notificações serão recebidas na filial da empresa sediada em tal lugar. Nada demais. Cláusula penal. Essa cláusula penal é uma cláusula muito usada também nos contratos nacionais, tá? Que quando ocorrer o descumprimento de algo que foi pactuado no contrato por uma das partes, essa outra parte que foi vítima pode acionar o judiciário, tá? Ou um tribunal arbitral, no caso, para exigir o cumprimento ou uma reparação. Tá? Seria uma cláusula que prevê a reparação de danos quando existir descumprimento. Vou entrar primeiro, então, nas que estão em negrito. Vou pegar essa daqui que é exclusividade e confidencialidade. Algumas das empresas aqui mencionaram que pretendem, que estão trabalhando com tecnologia e algumas prestações de serviços. Tá? São empresas de base tecnológica. Todas as empresas precisam colocar cláusulas referentes à exclusividade e confidencialidade. Não interessa o tipo de produto. Porém, as empresas que trabalham as empresas de base inovação e base tecnológica, as EIBT, essas empresas precisam redobrar os cuidados. Tá? Então, quando você... Lembram na fase pré-contratual, negocial? Lembram da Letter of Intention? Bom, além da Letter of Intention, essas empresas que trabalham com produtos ligados à tecnologia também têm que assinar algum tipo de documentos que falem da confidencialidade, que façam referência à confidencialidade e ao sigilo. Tá? Então, se depois não for assinado o contrato, tá? E a outra parte que negociou com vocês furta tecnologia, tá? Ou copia o produto de vocês vão ter algum tipo de documento para acionar uma ação. Tá? Então, vocês também precisam se proteger nessas conversas informais, nessa fase pré-negocial, usando documentos que deem algum tipo de suporte quanto à exclusividade do produto que vocês têm. Então, no contrato, vocês vão ter uma cláusula assim, inclusive fazendo referência a esse documento que já assinaram, aquele documento enquanto acontecia a fase negocial. Mas vocês têm que trabalhar sempre com a ideia de proteção na área de tecnologia. Então, exclusividade e confidencialidade é uma cláusula essencial, mais ainda para as empresas de tecnologia. Sim? Inclusive, quando vocês trabalham com essa cláusula, é comum colocar num parágrafo único por quanto tempo você fica obrigado a ter essa exclusividade ou sigilo. Tá? Se fulano sair da empresa, quanto tempo
Alguém que sair da empresa, ou que trabalhou, que for sócio, quanto tempo ele fica obrigado a manter esse sigilo, essa confidencialidade. Você tem que colocar tudo isso ali numa cláusula. Tá? Vamos na cláusula de solução de controvérsias. Vou deixar as duas por último. Hoje mencionamos que eu posso escolher a lei de um terceiro país, ainda que não seja nem o Brasil ou outro país, uma lei de um terceiro país para dirimir controvérsias. Eu também posso colocar no meu contrato que eu vou resolver qualquer tipo de conflito através de os meios alternativos de resolução de conflitos, que são a mediação e a tribunal de arbitragem, tá? Então, eu posso escolher a arbitragem como um meio de dirimir conflitos, porque eu não quero entrar no judiciário. Por quê? Porque o judiciário é mais caro, porque é demorado. Então, se as partes acordam colocar dentro do contrato uma cláusula arbitral, elas já vão colocar uma cláusula que prevê que em eventual conflito vai ser dirimido, por exemplo, primeiramente por mediação, se não for solucionado numa mediação, por um tribunal arbitral. Tá? Então, esse tribunal arbitral, as partes vão determinar quantos árbitros eles vão contratar, onde vai ser sediado esse tribunal, que tipo de conflitos pode prever. Não é só colocar cláusula arbitral, seria uma cláusula vazia. Tá? Vocês vão colocar a cláusula arbitral, porém detalhando cada coisa referente à arbitragem. Tá? Árbitros, país, tipo de conflitos, tudo. Tá? Uma cláusula bem redigida. E por último, eu deixei esses dois, força maior e hardship, porque são cláusulas que talvez não tão conhecidas nos contratos internacionais, porém muito importantes. O que seria uma cláusula de hardship? Hardship é quando acontece entre as partes, uma das partes do contrato fica em desvantagem quanto à outra. Quando me refiro a desvantagem, digo desvantagem econômica. O contrato se torna muito oneroso para uma das partes. Por exemplo, porque há uma divergência no câmbio. Tá? Eles estão trabalhando com, não sei, vamos supor que o dólar, a cotação do dólar, que você sabe que uma moeda que tem uma flutuação importante, flutuou e deixou muito oneroso o cumprimento do contrato para uma das partes. Essa cláusula de hardship prevê que eu consiga voltar a negociar. O contrato não vai ser extinto, não vai ser rescindido, mas eu posso negociar e reequilibrar o preço porque teve um problema de cotação. Tá? Então, não é uma coisa que pode acontecer, mas permite que eu negocie e readeque o contrato. Eu não preciso elaborar outro contrato, eu só readequo aquilo referente ao preço. Tá? Então, hardship prevê reestruturar o contrato, reelaborar essa parte para reequilibrar a relação entre os dois, para que um não fique lucrando excessivamente e o outro fique perdendo. Tá? Equilibrar as partes. E, por último, força maior. O que aconteceu no país a final de maio? Ficamos uma semana sem gasolina. Tá? Então, o que aconteceu? Muita coisa, mas além de ficar sem gasolina, imagino que muitas empresas, não só nacionais, empresas que exportam produtos, também foram muito prejudicadas. Tá? Então, essa cláusula de força maior prevê eventos que fogem do nosso controle, meteorológicos, de ordem social, de ordem política, tá? Greves. Então, se no meu contrato eu tivesse colocado uma cláusula de força maior que prevesse algum tipo de acontecimento, como uma greve de transportes, greve de paralisação, não sei, de funcionários dos portos, que impedem que meu produto chegue na outra parte, no mercado externo, eu não sofreria perdas. Tá? Porque eu poderia readequar, eu posso negociar.
Eu não vou ser prejudicado porque ocorreu um evento de força maior, mas eu tenho que colocar isso no meu contrato. Não é só um evento meteorológico que pode acontecer. É um evento político, um evento social. E o que aconteceu prejudicou muitas pessoas. Sim. Mas teria que citar daí nessa cláusula todos os possíveis? Sim. Tu tem que citar. Tu tem que citar. Se você deixa cláusulas vazias, tá? É como que tu coloque o título da redação, mas tu não quer escrever nada. Entendeu? O outro não vai ficar interpretando. Te coloca no lugar do outro. Tá? Aí não diz nada, greve de transporte. Tá? Então, então, tu vai redigir, essa cláusula de força maior poderia ter assim, economizado muito dinheiro para muitas pessoas. Tá? Então, quando vocês... Eu deixei essa por último porque aconteceu há pouco tempo, inclusive foi depois da segunda edição do workshop, foi logo uma semana depois, e quando aconteceu, eu digo, meu Deus, a cláusula de força maior, assim, todo mundo vai lembrar da cláusula de força maior, aqueles que assistiram o workshop, porque foi um evento, assim, totalmente fortuito, ninguém pensou o impacto econômico que esse evento iria, assim, essa situação iria acarretar, e realmente as perdas foram bilionárias, tá? Para muitas empresas. E as empresas que exportam ficaram com os produtos, tanto nas fábricas, quanto no porto, quantas perdas. Então, quando você for redigir, assim, for elaborar esse contrato, por favor, preste muita atenção nessas duas cláusulas, especificamente força maior. Tá? Não menosprecie essa cláusula, que pode lhe poupar milhares de dólares, ok? Muitos dólares. Bom, eu coloquei aqui algumas modalidades mais usadas de contratos internacionais, tem muitas, tá? E tem os híbridos que vocês podem criar também, mas compra e venda, distribuição são uma das mais usadas, prestação de serviços também, e hoje em dia nas empresas de EIBT, de base tecnológica, estão usando muito o contrato de know-how e algumas também franchising, tá? Então, assim, tem muitos tipos de contratos. Eu recomendo assim que quando aqueles que estão trabalhando com PIEX, tá? Com os técnicos, extensionistas, procurem esse tipo de informação porque tem muitos tipos de contratos e às vezes vocês desconhecem qual é a modalidade mais adequada, vocês conversem e depois sim, quando vocês decidirem qual é o tipo de parceiro e o modo de entrada, procurem estabelecer contato com um profissional da área para ir pensando no documento. Bom, lembram que no início da palestra eu coloquei 3 perguntas? Tá? Não sei se vocês lembram das perguntas ou... eu vou colocar o slide mais uma vez. Eram três palavras destacadas. Desafios, prevenir riscos e quando. Então vamos voltar para a primeira pergunta. Quais os desafios na área jurídica? Quais os desafios que vocês estão enfrentando como empresas que pretendem se inserir no mercado externo na área jurídica? Que desafios? De entendimento de legislação, todo dia tem questionamento. Essa etapa negocial, conseguem visualizar a etapa negocial, que não é uma coisa só, não é só conversar e assinar um contrato? Vocês têm uma etapa pré-contratual que é muito importante e vocês têm que começar a prevenir riscos ali, já nas conversações informais. Tá? Qual é, então, a melhor forma de prevenir riscos? Qual seria a melhor forma para vocês? Deixa tudo claro, com certeza. Sim. Sim. Trabalha no contrato, você já te imagina discutindo com alguém algum problema. Então, deixa tudo claro para não ter essa margem de dúvida como força maior. Dá trabalho, para quem não é da área, sim. É uma coisa chata, né? Mas quanto mais, menos. Eu costumo usar uma coisa que ajuda, essa fórmula aqui. Max Min, coloco assim,
Por que max-min? Você vai maximizar seu planejamento estratégico. Vai maximizar, vai pensar 1 milhão de hipóteses, situações que poderiam vir a acontecer, tá? Nessa etapa de planejamento, que inicia já aqui. Todo esse planejamento prévio que você faz. Para quê? Para minimizar riscos. Tá? Então, maximizo o meu planejamento para minimizar riscos, para ter o máximo de quê? De lucro. E o mínimo de problemas. Eu não quero ter problemas, eu só quero ganhar. Tá? Então, as duas partes vão querer ganhar. É um vínculo de confiança, onde vai ter cooperação mútua e as duas partes procuram ganhar dinheiro. Tá? Não é só benéfico para um dos lados. Então, a melhor forma de prevenir riscos é planejamento estratégico, tá? Iniciando da etapa 1 até o momento de executar o contrato, o momento de assinar e começar a executar o contrato. E quando eu devo começar a me preparar? Em que momento? Desde que nasceu, assim, não. Quando? Já, tá? Você não vai aguardar encontrar, eu já tenho, vou começar a me preparar aqui, porque eu já sei com quem eu vou negociar. Tá? A preparação, tá, é imediata, ok? Ontem. Mas nessa etapa negocial, quando você já está aqui, tá, e você ainda não entrou na etapa pré-contratual, comece a prevenir riscos aqui. Você já viu o que poderia acontecer. Uma simples conversa, troca de e-mails, a responsabilidade civil inicia aí. Tá? Então, já ali eu tenho que me prevenir, tá? Desde a etapa pré-contratual. Deixa eu voltar aqui no final. Então, coloquei no final quando, obviamente, na etapa negocial da parceria internacional, dentro da etapa negocial, a etapa pré-contratual. Então, planejamento estratégico básico, tá? E outra recomendação que eu dou para vocês é assessoria jurídica especializada, nacional e in situ. Por quê? Porque não é suficiente ter um profissional especializado nacional. O profissional lida com a área de direito internacional no meu país. Mas, assim, o ideal seria que esse profissional mantenha contato e você já tenha um contato de um profissional na área jurídica no local, no mercado onde você vai negociar. Se o profissional é no mercado na Espanha, você ter também uma assessoria jurídica in situ. Tá? Não precisa, talvez, que contrate um escritório especializado, mas o profissional tem que ter esses links. Tá? Você precisa também conhecer um mínimo do ordenamento jurídico do país onde você vai negociar. Tá? Não é só as normas de direito internacional privado aqui, tributárias, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento do ordenamento jurídico do país, do mercado onde você vai entrar. Tá? Sim. Então, eu recomendo para vocês, que vocês não está saindo claro, eu vou mandar para Alexandre esse link ali, acho que ele tem. Esse Pocket Guide da Amprotec foi elaborado em 2016, se eu não me engano. Tem muitos conceitos que eu trabalhei hoje aqui, desde modelagem, seleção de parceiros, parcerias internacionais, modelos e tipos de parcerias, as características e riscos de cada parceria, é mais focado na área de comércio exterior, tá? E o material que eu usei para a parte de direito civil e direito internacional privado é desses autores aí. Mas eu recomendo esse material da Amprotec, tá? Que acho que vocês conseguem obter ele online, tá? É gratuito. E é muito interessante para ter esse conhecimento específico, pelo menos para essa nomenclatura de comércio exterior. Então, para finalizar o workshop, estão aqui, né, os materiais, tá? Eu vou pedir para vocês, esse material aqui, essa dinâmica, vocês podem responder o que conseguiram na primeira parte, tem 3 perguntas, tá? Que vocês vão responder com relação à sua empresa, tá? Mas a última parte da dinâmica, que é relacionada a um contrato, vocês podem fazer depois
e entregar para o Alexandre ou mandar escaneado, tá? Então, coloquem os dados da empresa, respondam o que conseguirem hoje, mas podem enviar depois para o Alexandre, tá? Só para vocês saberem, pessoal, depois vocês vão receber um link para avaliação do workshop, sim, sim. Tá? Os e-mails cadastrados. Aí vocês fazendo a avaliação lá vão poder fazer download desse material. Então, você vai fazer. Claro. Pessoal, não sei se vocês têm dúvidas, antes de iniciar a dinâmica, vocês têm dúvidas? Alguém quer esclarecer algum conceito? Regras de GDPR. Regras de... Tá, obrigada. Bom, muito obrigada e se tem dúvidas aí eu posso dar uma ajuda para esclarecer alguma coisa, tá? Sim. Uma cláusula de um outro, por exemplo, Sim. está todo baseado no Brasil. Mas é possível incluir cláusula, digamos que na negociação, Sim. você inclui uma cláusula do país dele. Sim. Que não conflite. Se não conflite, sim, se não fere o ordenamento jurídico, não tem problema algum. Você negocia tudo isso. Por isso eu digo, tem contratos híbridos. Então tudo é negociado, mas você não pode ferir os princípios. Se não fere os princípios do direito civil e isso que eu mostrei, e não fere o ordenamento jurídico do outro país, tá tudo certo. Tá?